Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a Gabi, oficineira de biscuit aqui do coletivo RPG Cultura e nós estamos com mais uma oficina aqui pela Anima Geek. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem. O nosso tema dessa semana vai ser sobre o estúdio Ghibli, acho que eu pronunciei certo. O nosso primeiro personagem vai ser o Calcifer. Então, antes de começar a oficina e de falar quais vão ser os materiais que nós vamos usar, eu só tenho que dar alguns recadinhos, que aqui na descrição vai ficar uma lista de presença, que é por onde vocês assinam, para a gente ter um controle de quantas pessoas assistiram essa oficina, e também vocês podem ganhar um certificado de participação. E isso válido para todas as oficinas que vocês participarem ou todas as atividades do RPG Cultura. Então, fiquem de olho aí. Aqui também vai ter o nosso link do Discord, que é por onde ficam concentradas todas as informações das atividades que estão ocorrendo. Então, tem oficina de cupcake, tem oficina de feltro, tem oficina de swordplay para quem gosta, tem RPG, tem board games. Então, tem muita coisa rolando nesse evento. Fiquem ligadinhos, é só clicar aqui. E a outra coisa é que as oficinas elas estão sendo contempladas pela terceira edição do Fomento de Cultura Periferia, que é um edital e a gente está sendo contemplado com eles, tá bom? Então, recadinho dado, vamos lá começar a nossa oficina. Para ela, nós vamos precisar para fazer o Calcifer, né? Nós vamos precisar de biscuit vermelho, biscuit amarelo, biscuit na cor preta para fazer os olhinhos, vai ser detalhes. Se você não tiver biscuit preto não tem problema, a gente pode fazer com tinta também. E biscuit branco também para fazer o fundinho dos olhos. Fora isso, os materiais de biscuit, você pode optar por fazer um chaveiro com as argolinhas ou mesmo fazer um imã de geladeira. Aqui eu tenho alguns imãs pequenininhos, redondinhos, então dá para fazer com eles também. Isso a gente vai precisar de tesoura ou um estilete. Se você for pequeno, tem aí um adulto junto com você nessa hora que a gente for usar estilete, tá bom? E a gente também vai precisar de pincel e uma tinta vermelha. E nessa parte vai ser bem pouquinha tinta, então pode ser... A que eu tô usando aqui é uma tinta de artesanato, mas a que você tiver em casa pode ser uma tinta guache. A gente só vai molhar o pincel para fazer detalhe no Calcifer para as chamas do corpo dele. Então, vamos começar. Aliás, só tenho que avisar vocês que eu falei em biscuit vermelho e amarelo, porque eu vou juntar ambos para a gente ter o tom laranja. Então, se você já tiver o biscuit na tonalidade laranja, melhor ainda. Vou aqui abrir meu biscuit e bora lá começar. Vou aqui abrir ele para solvar essa massa, misturar ela com a minha massa amarela. Peguei um pedacinho bem pequenininho de vermelho, porque como eu já disse em algumas outras oficinas, o vermelho ele é uma tonalidade muito forte. Então, se a gente coloca muito vermelho, para conseguir chegar no tom do laranja vai ser complicado, porque o vermelho ele toma quase tudo, né? Por ser uma cor primária, ele se sobressai sobre qualquer outra. Então, eu pego bem pouquinho pra gente não acabar tendo que fazer o Calcifer enorme. Quem já assistiu sabe que o Calcifer, quem já assistiu o filmezinho, sabe que o Calcifer é todo pequenininho, todo fofinho lá. Ele fica mais forte quando ele tá com raiva. Enfim, esse filme é bem legal, é o castelo animado que ele tá. Então, ó, vamos ver a diferença, tá vendo? O meu tanto de amarelo é bem maior do que o meu tamanho de vermelho. E vai ser assim mesmo. É bom que a gente faça desse jeito porque a gente vai aumentando o vermelho de acordo com a necessidade. A gente não acaba tendo que perder. Vou aqui jogar só um pouquinho de hidratante, creme hidratante.
e vou sovar essa massa até chegar no laranja. É bom que você sove bastante, sove bem, para que ela fique totalmente uniforme. Porque vocês podem ver que quando a gente está misturando, ela fica com essas listras, fica toda... Ela não se junta por completo. Então é bom que a gente sove bastante para que ela fique num tom laranja uniforme. Então tô aqui sovando essa massa. É exatamente esse tom de laranja que eu queria. Eu só vou sovar mais um pouco para ela ficar lisinha e uniforme. Já contando, pessoal, eu tô aqui com um pedacinho de papel higiênico mesmo. Eu vou deixar ele aqui comigo, porque é onde eu vou deixar a minha massa descansar para ela não grudar na mesa. Se a gente coloca a massa numa superfície como uma mesa mesmo, uma tábua, alguma madeira, ela pode acabar grudando e daí a gente perde o nosso trabalho. Então, perfeito. Tenho aqui a minha massa laranja, feitinha. Com ela, eu vou fazer uma bolinha. Eu vou fazer o calcifer um pouquinho grande, não vou aproveitar essa massa inteira aqui. Vou fazer o calcifer do tamanho dessa minha bolinha mesmo. Se você quiser fazer pequenininho, tudo bem, é só dividir sua massa e faz o calcifer pequenininho do jeito que você quiser. Mas eu vou aproveitar aqui a massa e vou fazer ele grandão mesmo. Faço esse movimento de bolinha. Aqui. Ficou uma bolinha. E aí eu amasso bem levemente. E aqui na ponta, tá vendo? Amassei bem levemente. E com a ponta dos dedos eu vou fazer esse movimento pra cima, pra ele ficar um triângulozinho. Assim. Vai ficar parecendo uma coxinha. E aí eu dou mais uma leve amassadinha. Ele vai ficar assim, parecendo uma paleta de violão, uma coxinha bem assada. E agora é a hora que a gente vai usar o estilete ou a tesoura. Vou aqui, tá pegando o meu estilete. Vendo se ele não tá sujo. Ok. O que eu vou fazer? 3 marcas aqui. 2 marcas, na verdade, né? Porque o calcifer, ele vai ter 3 pontinhas flamejantes, que vão ser as chaminhas dele. Então, fiz aqui... Ui, gente, como que eu vou fazer isso aqui pra vocês verem? Fiz aqui o primeiro corte, ó. Certo? E vou fazer aqui o segundo corte. Ok? Deixa eu virar pra mim pra eu conseguir enxergar o que eu estou fazendo. E com isso, a gente vai fazer mais um cortezinho e vai cortar um triângulozinho aqui. E arranca esse pedacinho de massa. Cortei esse pedacinho de massa. Faço a mesma coisa com esse outro aqui. Vou cortar. E daí eu tenho 3 pedacinhos. O que eu vou fazer? Como eu não tenho aqueles objetos de biscuit, eu pego um pouquinho de hidratante, deixo aqui na minha mesa e com a ponta dos dedos mesmo, eu vou refazendo essa parte aqui para ela ficar bem lisinha. Então, é só você ir pegando bem pouquinho de hidratante e vai passando assim o dedo de levinho para restaurar a parte
e fazer um acabamento aqui bonitinho nessa chama. Aí, com a ponta dos dedos mesmo, você vai dando umas apertadinhas para deixar ela pontiaguda. Então, deixa eu pegar aqui, fiz desse lado já, agora eu vou fazer desse. E ó, tô sempre puxando pra cima pra ela ficar bem pontudinha. Aqui você vai fazendo os detalhezinhos, vai passando mais hidratante pra ela ficar bem lisinha. Esse é o segredo do biscuit, a sua massa tem que estar bem hidratadinha, pra ela não ficar com rachadura. É um trabalhinho fofinho, bonitinho. Todos os personagens do estúdio Ghibli são muito fofinhos. Eu sou muito apaixonada. Ó, vou mostrar pra vocês aqui como ficou. Tá vendo? Essas são as chaminhas da cabecinha do Calcifer. E eu vou deixar aqui ele descansando um pouquinho. Tá? Ainda me sobrou um pouquinho de massa, né? Posso deixar ela aqui do lado também. Vou acabar não usando porque só o Calcifer que é laranjinha que a gente vai fazer. Mas aqui, vamos lá, tá tranquilo. Vou pegar meu biscuit branco, vou abrir ele. Eu sempre fecho os meus biscuits com aquele papel PVC, que é pra impedir de entrar ar e ele ficar duro depois. Então fica tudo bem embalado aqui, ó. Tirei. O que eu vou fazer? Vou retirar um pedacinho de branco. Ó, não foi muita coisa, foi um pedacinho mesmo. E com esse pedacinho a gente vai fazer os olhos do Calcifer. Deixa eu já embalar também. Eu só vou usar esse aqui lá pra frente. É importante ter esse cuidado com o seu biscuit, principalmente se for o biscuit que você fez. Esses assim de comprados, eles demoram até um pouquinho pra ficarem duros. Mas quando você faz o seu próprio biscuit, ele... Pelo menos os meus, né? Quando eu fazia com maisena, com amido de milho, na verdade. Amido de milho e cola, ele ficava seco bem mais rápido. E daí eu acabava... Em alguns eu acabei perdendo, porque eu não sabia dessa técnica do papel PVC. Vivendo e aprendendo, né, gente? Então, molhei aqui o meu biscuit branco com um pouquinho de hidratante. Vou sovar só pra essa massa ficar mais gostosinha de trabalhar. Massa sovada, toda gostosinha de trabalhar. A gente tira 2 pedacinhos brancos. Não precisam ser pedaços grandes porque a gente vai dar uma leve amassadinha neles. Então, tô aqui com meus 2 pedacinhos e eu vou fazer bolinhas com eles. Aí verifica se as bolinhas estão do mesmo tamanho. Elas ficaram aqui, né? Deixa eu ver. Dá pra vocês verem. Ok.
Deixa essas bolinhas aqui do lado do calcifer descansando. Também me sobrou massa branca, tá vendo? A gente usou bem pouquinho mesmo. Vou deixar ela aqui do ladinho. E agora, o que a gente vai fazer? Lembra que eu falei que a gente ia precisar de pincel e também de tinta vermelha? Vou pegar aqui a minha tinta. Tem um pouquinho já molhado na tampa, então eu vou aproveitar. Vou pegar aqui o meu calcifer e, utilizando aqui um pouquinho do meu hidratante, eu vou dar uma molhadinha do pincel na tinta e eu vou misturar ele um pouquinho do hidratante. Como o hidratante está bastante líquido, é como se ele fizesse uma aquarela com a minha tinta. Então ela não vai ficar tão forte e tão pesada. Quando eu for passar ela no calcifer, ela vai só fazer um degradêzinho, um leve degradê. Então, tô aqui e eu vou passando ela de leve no calcifer, tá vendo? Só pra ficar mais parecido com as chamas. Aí eu passo dentro dele. E daí você vai dando uma espalhadinha. Tô passando primeiro aqui na parte das chamas, mas a gente também vai descer essa tinta um pouquinho para as laterais, desse jeito, ó. Só para fazer, além de ter esse degradê, dá um efeito meio que sombreado. Parece uma chama mais real, né? Essa é a nossa intenção. Então, vou passando aqui. Ah, minha tinta acabou. Aí o que eu faço? Passo mais um pouquinho, vou tirar o excesso e vou passando no calcifer. Isso com bastante cuidado, porque nossa massa ainda está bem molhada. Então, se a gente apertar bastante, ela acaba cedendo, acaba amassando, e não é o que a gente quer. Então, ó, acho que dá pra ver, né, que tá com um degradêzinho. Tô tentando focar a câmera. Ela não tá indo, mas acho que tá dando pra perceber. E eu vou fazendo esse efeito nas laterais do calcifer também. Ficou dessa maneira, tá? Dá pra vocês perceberem que aqui, ó, tá vermelhinho e aqui tá um laranjinha. Essa é a nossa intenção, tá? Deixar o calcifer realmente parecido com um foguinho, esse nosso biscuit. Então aqui, vou fechar. A gente vai usar a tinta vermelha literalmente apenas pra isso. Se você já tiver, ao invés de tinta artesanato, tinta guache, se você já tiver tinta aquarela, melhor ainda, porque daí ela já tem a textura certa pra fixar, então você não vai ter tanto problema. Mas também com a tinta de artesanato, a tinta guache, sem problema algum, você vai conseguir fazer esse efeito. Só molhar um pouquinho de água, se você não quiser usar hidratante, pode usar um pouquinho de água sim, molha um pouquinho de água e vai dar tudo certo no final. Só seguir aqui e a gente vai conseguir. Então, aqui tá o nosso calcifer.
Vamos pegar as duas bolinhas brancas que a gente fez lá na frente, né? E a gente vai posicionar elas mais ou menos, ó, vou até mostrar pra vocês. Esse é o rostinho do Calcifer. Os olhinhos dele vão ficar mais ou menos aqui, ó, nessa altura, tá? Ele tem esse, vamos supor que seja uma testa. Então, ele tem essa testa e mais ou menos aqui a gente vai colocar os nossos olhos, tá bom? Então, a gente vai posicioná-los. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui de novo. Ok. Então, colocou o primeiro olho, dá uma amassadinha. Colocou o segundo olho, dá uma amassadinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Coloquei assim nessa posição e vou amassar de novo porque ele ainda não entrou. Pronto. Tá ficando assim. Aí você pode dar uma ajeitadinha se você achou que o seu tá maior, se você achou que tá menor. É só retirar o biscuit, refazer a bolinha e colocar de novo, tá bom? Então, nosso Calcifer está aqui com os olhinhos. Agora, o nosso golpe final é fazer a bolinha de dentro. Para isso, a gente vai usar o biscuit preto. Como eu disse lá no começo, quem não tiver biscuit preto não tem problema. Dá pra fazer com tinta também. Só fazer com um pincel fininho ou com a ponta de alguma coisa fininha, porque às vezes nem necessariamente a gente precisa de pincel pra fazer alguns detalhezinhos. É bom, mas se a gente não tem, né, dá um jeito. Quem não tem cão, caça com gato. Então, peguei aqui um pedacinho bem pequenininho de biscuit preto. E vou fazer a bolinha nas mãos. Eu retirei um pedacinho menor ainda e fiz a bolinha. Eu vou mostrar pra vocês o tamanho dela. Ó. Então, vou posicionar ela aqui no meinho. Bem bolinha. Ah, ela não quer vir, então deixa eu molhar um pouquinho o dedo pra ela vir. Pronto, grudou. Posiciono ela no olhinho do Calcifer e dou aquela apertadinha. Tá vendo? Vou fazer mais uma bolinha e o mesmo processo. Retirei esse pedacinho aqui e faço a bolinha na palma da mão. Com esse movimento assim, né? De rodelar. Como ela não tá querendo grudar, você só precisa ter alguma coisa molhada na mão que ela já vem. Então, peguei aqui só um pouquinho de água, de hidratante, posiciono o olhinho do Calcifer e amasso. Vocês estão percebendo que a gente não tá passando cola aqui? Tem um motivo. Como o nosso biscoito ele tá molhado, ele ainda tá bastante úmido, a gente não vai precisar de cola nesse momento, porque as peças já vão se encaixando justamente por estarem úmidas. Mas se o nosso biscoito, se a gente tivesse deixado o Calcifer secar antes, aí sim a gente ia precisar passar cola, porque esse Calcifer ele já ia estar, como que eu posso dizer, ele já ia estar seco. Então, não ia ter como, todas as peças iam cair depois e você ia ter que refazer esse biscoito. Então, a gente só não está usando cola aqui porque o biscoito ainda está úmido, ele está se autogrudando tecnicamente. Bom, esse é o nosso Calcifer. Tá uma gracinha, eu adorei, eu adoro o estúdio Ghibli. A pronúncia aqui em português eu não sei muito bem, mas, né? Ficou assim nosso Calcifer, uma coisa fofinha. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter outras oficinas também, na verdade. E conto com vocês. Lembrando que tem aqui a lista de presença. E vocês também conseguem ganhar certificado, relembrando vocês sobre isso.
Muito obrigada por participarem e até uma próxima. Tchau, tchau!